Esta mensagem vai dar início a uma série de estudos que nós vamos realizar a respeito da fé e da confiança. Amém, gente? Sem fé e sem confiança não se alcança. Então, devemos aprender a utilizar a nossa fé confiando em Deus, porque assim os milagres acontecem. A Bíblia ensina que o justo viverá pela fé. E a Bíblia dá uma extensão neste princípio, dizendo que se este recuar, minha alma não terá prazer nele. Então toda pessoa que desiste, toda pessoa que recua, Deus não se alegra nela. Deus só se alegra no valente. Diga para o seu irmão, bom dia. Pergunta para ele, você é valente? Pastor, se a pessoa responder que não é valente, você diz para ela assim, a partir de hoje, seja valente. Glória a Deus, meus irmãos. Mas por que, meu pastor, devemos ser valentes? Sempre valentes. Porque o valente, ele não recua na batalha. Amém? Amém? O valente, ele não olha para trás. O valente, ele não enxerga problemas. O valente, ele não olha dificuldades. Olha quanta coisa negativa o valente deixa de fazer. O valente não duvida. Amém? Amém? O que o valente faz, pastor? O valente confia. O valente é determinado. O valente é ousado. Muitas vezes ele é confundido com alguém abusado. Mas não é abusado, não. É ousado mesmo. Porque ele sabe usar a fé que Deus deu. Fala para o teu irmão, vamos utilizar a nossa fé. Ela é grande, ela é poderosa. Amém, gente? Vamos lá então. Capítulo 109 do livro de Salmos, versículo 1 diz: ó Deus do meu, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com a língua o quê? Mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço o quê? Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja o quê? Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam mais os seus dias e outro todo o seu. Sejam órfãos os seus filhos e viúvas as suas mulheres. Sejam errantes os mendigos, os seus filhos, e busquem o seu pão longe de sua habitação isolada. Lance o credor, mande tudo quanto tenha, e despoje os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Olha para mim, por gente. Pastor, quanta maldade. Não. A Bíblia diz que ai daquele que tocar um dos meus últimos. Quem diz isso? Deus. Quem é o tipo do Senhor? Bota a mão assim, gente. Você é o tipo de Deus? É o tipo de Deus. Você conhece Jesus? Você conhece a palavra? Você segue ao Senhor? Você segue a palavra? Você reconheceu Jesus como seu único e suficiente o quê? Salvador. E nesse reconhecimento como você tem, uma coisa que lhe aconteceu, talvez você não tenha percebido, mas algo que lhe aconteceu que foi muito simples, é assim, ó, a Bíblia diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Aí você será testemunha. A Bíblia relata sobre Jerusalém, na Judéia, mas nós estamos aqui no Brasil, em São Paulo. Então aqui você vai ser testemunha viva do poder de Deus, aonde quer que você venha pisar. Amém? Às vezes nós olhamos para as nossas dificuldades, nós procuramos olhar para as nossas falhas e esquecemos de que existe um
Deus que não é que Ele aceita, mas Ele cobre as nossas falhas. Amém? Ele não encobre os erros, mas Ele cobre, ou seja, das nossas iniquidades passadas, daquilo que aconteceu no passado. A palavra do Senhor diz que o Senhor não se lembrará mais, pois em Cristo somos novas criaturas. Quem é nova criatura em Cristo? Você crê que você foi renovado em Deus? Então entenda que nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Mas pastor, o meu passado foi negro, foi difícil. Olha, meu irmão, hoje as coisas obscuras se tornam claras, porque o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por isso então Davi, estando ele aqui, sendo perseguido, ele pediu a Deus que desse castigo aos seus opressores, que desse castigo para aqueles que o estavam perseguindo. Aí a palavra diz que serão todos confundidos e reduzidos a nada aqueles que se levantam contra ti. Aí Deus continua dizendo: eu sou teu Deus, eu estou contigo, não te espantes, não tenhas medo, eu te fortaleço com a destra do meu poder. Amém? Se você tem se sentido a cada dia perseguido pelo mal, pela dificuldade, talvez uma situação familiar, um problema que está envolvendo a sua casa, e você se sente já sufocado, já não tem mais o que fazer, não sabe mais qual solução ou qual rumo tomar. Você tem vários caminhos e opções, mas pela experiência de vida, você sabe que nenhum deles vão lhe dar o resultado ao qual você espera. Aí você fica parado, pensando: meu Deus, o que eu faço agora? Davi estava sendo oprimido e ele não ficou parado e nem tomou caminhos de sua própria diretriz, mas ele consultou a quem? A Deus. Ele falou com quem? Com Deus, porque ele sabia que Deus daria a ele a solução necessária. Fala para o irmão: confia no Senhor, Ele tem a solução. Vamos lá, irmãos. Versículo de número 23, que diz: eis que me vou como o quê? A sombra que declina. Estou sacudido como o quê? De jejuar, estou enfraquecido dos meus, e a minha carne o quê? Cresce, e ainda lhes sirvo de opróbrio. Quando me contemplam, movem o quê? Isso aqui acontece muito, irmãos. Não sei se você conseguiu compreender aqui, mas o que Davi estava dizendo? Ele estava falando assim, ó: poxa, meu Deus, eu estou sempre jejuando, meus joelhos estão calejados de oração, eu estou sempre aqui, ó, na fé, na comunhão, procurando andar contigo, viver na tua presença, procurando viver a cada dia mais diante de ti e contigo, mas a única coisa que eu consigo encontrar são problemas, são dificuldades. Quem já viveu isso, gente? Quem já sentiu assim? Talvez vocês tenham sentido assim hoje. Você procura se santificar, você procura se fortalecer, você busca a Deus, você faz de tudo para estar no centro da vontade de Deus, mas é aquele ditado dos antigos, né? Quanto mais mais eu rezo, mais a sua oração me aparece, não é isso? É ou não é? Não adianta falar quanto mais eu oro que o ditado aparece, né? O ditado: quanto mais eu rezo, mais a sua oração me aparece. E a pessoa diz: poxa, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho jejuado, sou fiel aos meus dízimos, eu cumpro todos os meus votos com Deus, eu procuro não fazer nada contrário, eu faço tudo certinho. Mas quanto mais eu busco, quanto mais eu procuro ser certo, mais as dificuldades e os problemas se levantam contra a minha vida. E o que fazer agora? Parece até que eu estou me enfraquecendo. Davi está falando: estou ficando até mal, de tanto jejuar. E cadê, Senhor? Porque os inimigos continuam aqui, ó, me oprimindo, continuam se levantando contra mim. Quem está se sentindo desse jeito, gente? Ou já chegou a se sentir assim? Oprimido pelos problemas, pressionado pela dificuldade. Uma situação que você não pediu, não sonhou, não esperou, mas veio de bandeja e está difícil de sair. Mas entenda que o Deus que nós servimos, Ele não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se
O cristão deve aprender que existem regras para servir ao Senhor. Servir a Deus não é uma bagunça. Servir a Deus é algo disciplinado. Amém? Amém. Fala para o teu irmão, para servir a Deus tem que ter disciplina. Você aprende isso muito bem quando você olha para a bandeira nacional, aquela que rege o rumo do nosso país. Quais são as cores da nossa bandeira? Verde, amarelo, azul, bonito, né? Mas dentro daquele globo existe uma tarjeta que cruza ele, corta pelo meio, e ali tem uma pequena frase, umas palavras que significam a evolução de um país que tem toda a condição de ser um país de primeiro mundo. Porque eu digo uma coisa para você: país rico como o Brasil não dá para existir. Amém? Amém. E o que está escrito nessa tarjeta aqui? Qual é o meio do da bandeira? Ordem e progresso. Nós crescemos. Quem passou pela escola aqui? No seu tempo de escola, os alunos tinham que formar, aí um por dia achava a bandeira e todo mundo cantando nacional. Com quem foi assim? Comigo também. Todo santo dia. Ouvindo Ipirangas mais suaves, de novo levando bravo, todo mundo em posição de respeito, diante da bandeira que subia o mastro todo santo dia. Aprendemos a respeitar a nossa pátria de mineiros. Mas crescemos, alguns permaneceram com esse respeito respeitoso sobre a glória de uma nação que tem tudo para ser nação vitoriosa. Porém, outros não se dão valor e nem valorizam aquilo que é seu, que lhe pertence, que é a pátria, que está escrito na bandeira, que todos aprenderam desde pequeno, escrito o quê? Aonde está esta ordem? Cadê o progresso? Para existir o progresso, primeiro devemos estar em plena ordem. Primeiro devemos colocar tudo em ordem para enxergarmos progresso na nossa vida. Pastor, você está falando da bandeira do Brasil. Não, estou falando da sua vida espiritual. A bandeira é apenas um exemplo. Se você não colocar o seu espiritual em ordem, os problemas vão surgir de uma forma incontrolável. E o diabo vai usar e abusar da sua vida e você não terá condições de tirar ele. Por quê? Você está sem moral. Mas quando você põe a sua vida espiritual em ordem, quando você passa a ser compromissado com Deus, quando você passa a ter uma vida direta com Deus, isto é através da oração. Amém, gente? Amém. Cristão tem que orar. Tem ou não tem? Tem. Cristão que não ora é cristão? Não é cristão. Sabe por quê? Pastor, só vem falando que tem que orar, pastor. Por quê? Quando você ora, você se aproxima de quem? Aí você tem o Espírito Santo na tua vida. E quem tem o Espírito Santo não tem lepra. Sabia disso? A lepra do orgulho, a lepra da tristeza, a lepra da mágoa, a lepra de tudo que é problema que você possa imaginar. Toda dificuldade espiritual, para Deus, Ele enxerga como uma lepra na vida do homem, que pode ser curada quando a pessoa busca o Espírito Santo. Quem busca o Espírito de Deus jamais fica leproso. Fala isso para o teu irmão, pode falar. Fala com fé, gente. Quem busca o Espírito Santo jamais ficará leproso. Amém? Você sabe que existem vários tipos de lepra, né? Domingo que vem vocês vão ter aqui um estudo sobre a lepra. Ai, pastor, que nojo. Nojo é porque muitos estão vivendo e precisa ser mudado. Amém? Porque a lepra espiritual, ela impregna-se na igreja como se fosse o melhor amigo, como se fosse a melhor situação. Mas quando você vai enxergar o resultado final, é a ruína de toda uma congregação.
congregação, de todo um corpo cristão. E isso não pode acontecer. Amém? Amém, gente? Digam graças a Deus. Aí Davi, ele estava sendo perseguido. E ele falou para Deus: poxa, Senhor, eu estou aqui, estou a jejuar, meus joelhos já estão, já não suporta mais. Eu estou até emagrecendo. E os meus inimigos continuam, o opróbrio continua, a perseguição continua. Dá cabo deles, dá conta deles. Qual a sua reação diante dos problemas, igreja? Você abaixa a cabeça e aceita, ou você se levanta contra a maldição? Ah, pastor, mas eu já sou fiel no meu dízimo. Então, um dia Deus vai dar jeito na minha família. Eu pergunto: o que tem a ver ser fiel no dízimo com família liberta? Uma coisa tem a ver com a outra? Não. A fidelidade nos dízimos vão trazer para você benefícios financeiros, estabilidade financeira. O devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, os gafanhotos da maldição não terão poder sobre a sua vida. Amém, gente? Amém, amém, gente? Amém. Ah, mas eu quero que a minha família seja salva. Você está buscando pela sua família? Você tem orado pela sua família como se deve orar? Ah, pastor, é que para vir na igreja de quarta-feira é difícil para mim, porque eu trabalho. Mas não estou nem falando de vir na igreja, estou falando de orar. Porque só o ato de você orar, só de tudo você buscar o Senhor intensamente, já lhe faz cortar todo o empecilho, todo o atrapalho. Amém? Aí você encontra tempo de vir na igreja, aí os caminhos se abrem, você tem uma nova direção. Amém? Do contrário, pastor, se não orar, é muito simples você perceber quando a pessoa não ora. É muito fácil você perceber quando a pessoa não busca a Deus. Qual o primeiro sintoma da pessoa que não busca o Senhor? Ela não tem domínio próprio. Amém? Ou qualquer coisa, ela se explode. Quando a pessoa se explode, não tem motivo, não tem razão, peraí, busca um pouco mais. Porque domínio próprio é algo, uma qualidade que o Espírito Santo nos dá. Amém, gente? Amém. Temperança. Está faltando. Mas o que é isso, temperança? A Bíblia ensina que o Senhor, Ele vai julgar as nações com equidade. Estava até falando isso para alguns irmãos ontem. Ele vai julgar as nações com equidade. O que significa isso? Julgar com equidade. A cada um conforme a sua capacidade. Deus não pode julgar o autor pelas minhas atitudes. Quem está entendendo? Deus não pode julgar a Márcia pelas minhas atitudes, nem tampouco o irmão José pelas minhas atitudes. Cada um será julgado conforme as suas atitudes, conforme as suas obras, conforme aquilo que você apresentou diante de Deus. Lembra daquela passagem lá, que fala, parábola, então, que fala a respeito dos 10 talentos? Quem recebeu? Que diz o quê? Um recebeu quantos? 5 talentos. Outros recebeu 3. Aí teve aquele que recebeu quantos? Mas a Bíblia ratifica muito bem que deu que o Senhor, que o Senhor deu a cada um dos seus servos conforme a sua capacidade. Deus não faz nada na sua vida sem que você tenha capacidade de suportar ou de alcançar. Ah, mas está tão difícil alcançar, não está não. Se fosse difícil, Deus não daria para você. Porque se Lucas dá o quê? Ah, mas a luta é muito grande, está doendo muito. Davi também estava sentindo dores, mas ele só estava passando por tudo aquilo porque Deus tinha algo muito grande para ele também. E Deus sabia que ele suportaria, porque ele era valente. Amém? Amém. Você está enfrentando uma luta? Está enfrentando uma luta? Está enfrentando? Quem está enfrentando luta aqui, gente? Não. Levanta a mão assim, quem está enfrentando luta? Sabe por que você está enfrentando luta? Quer que eu diga para vocês? Porque cada um está enfrentando uma luta? Porque Deus sabe que todos têm uma capacidade muito grande de vencer.
graça e nem em vão. Se você tem enfrentado lutas, é porque você tem a condição e a capacidade de passar por cima, alcançar a vitória, conquistar o milagre. Mas pastor, já faz tempo, pastor. Eu não sei se você já pesquisou, mas nos tempos antigos, aquelas guerras, que medieval, mais, as batalhas, elas não eram geradas por um dia. Você sabia disso? Dependendo da quantidade, e do exército opressor, o exército inimigo, as guerras, elas duravam por muitos meses, ou até mesmo anos. Coisa assim, o soldado deixava sua mulher na cidade, ela estava grávida, ele ia para a guerra. Quando ele retornava, o filho já estava até engatinhando, muitas das vezes até andando. Então você tem isso como um exemplo e referência. Poxa, eu estou chorando, me lamentando porque orei um dia e não vi milagre, enquanto os soldados guerreavam por meses ou por anos, sem ter o privilégio de ver a sua família, de ver seus filhos crescendo. Estava ali no campo de batalha, porque eles estavam ali defendendo a sua nação. Você tem defendido a sua nação? Estou falando do país, não, estou falando da sua família. E a tua família é uma nação para você. Amém? Amém, amém, gente? Amém. Você tem defendido a honra da sua pátria familiar? Ou será que você tem deixado correr frouxo? Alguém faz, tá tudo bem, deixa pra lá, fazer o quê? Se Deus quisesse mudar, que conversa é essa, meu irmão? Esse negócio, se Deus quisesse mudar, quem pensa assim não vai mudar na igreja. Porque a casa de Deus é para aqueles que confiam em quem? No Senhor. Não tem essa conversa de que se Deus quiser mudar. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Ele faz o impossível tornar-se o quê? Possível. Aí você diz, mas pastor Fábio, preste atenção, pastor. O Abraão, ele foi um ser superior a todos. O Isaac, filho dele, aprendeu com ele e também foi o cara. Jacó, por sua vez, seu neto, arrebentou, porque era neto de Abraão. E o Abraão era o Abraão. Não, porque o Gideão foi Gideão. Não, porque José foi José. Porque o Elias foi Elias, o Eliseu foi Eliseu. E quem é você? Responda para si mesmo. Quem é você? Se eu perguntasse agora para a senhora, quem é você? Então, quem é você? Como é que é? O senhor. Quem é você? Nossa, quem é você? Quem é você? Qual é o seu nome? Quem é você? João. Está dando para entender, gente? Não tem nada que nos separe, que nos deixe ser tão distantes e inferiores a estes homens que estão gravados na Bíblia. A única coisa que nos diferencia deles é que eles confiavam no Senhor e estavam sempre buscando a Deus. Seja no momento de alegria ou fosse no momento de muita pressão, eles estavam sempre ali aos pés do Senhor. O Jacó, ele estava ali dormindo, de repente teve um sonho. Quando era acordando, tinha um anjo dando bobeira perto dele. Aí ele ficou olhando o anjo assim e deixou o anjo embora. Deixou? Não, ele tinha um problema a ser resolvido. Ele tinha urgência em resolver aquela situação. Ele agarrou aquele anjo. Mas o anjo pegou essa espada e feriu a coxa de Jacó. Mesmo mancando, se arrastando lá, ele continuou segurando o anjo e não soltou enquanto aquele anjo não lhe deu resposta. Aleluia. Mas se eu me sentir ferido, eu nem venho mais para a igreja, pastor. Também nunca mais você vai saber o que é milagre. Porque só alcança a vitória quem é valente. Quem se torna um grande empresário? Responde para mim. Quem tem o quê? Coragem. Pastor, mas o cara já vem de um berço rico. Ele já
estabilizado de Deus. Todo grande empresário já nasceu empresário? Não. Não, acho que existem aqueles que vieram de um berço de ouro, mas muitos vieram até do quê? Da miséria. Sim ou não? Mas por quê? Nasceram na miséria, cresceram na miséria, estudaram, se formaram em meio à miséria, dificuldade, e hoje estão bem-sucedidos. O que fez essas pessoas se tornarem bem-sucedidas, meus irmãos? O quê? Coragem. O que tornou estes homens e mulheres que estão escritos aqui na Bíblia, o que tornou eles referência para nós, o que fez com que estes homens e mulheres se tornassem pessoas de sucesso? Vocês acabaram de falar. O quê? Coragem. Mas no mundo espiritual só se tem coragem quando você busca o Senhor. Não é a coragem de ignorância, é a coragem de oração. Ser intrépido, buscar o Senhor e ter a sensibilidade de entender o que Deus está falando. Muitas das vezes vai parecer até que você está perdendo, mas não, porque a Bíblia ensina que os humilhados serão o quê? Exaltados. No lugar da vossa vergonha, tereis o quê? Muitas das vezes é melhor você se calar do que você abrir os lábios e acabar impedindo o agir do próprio Deus na sua vida. Porque Deus, Ele age em silêncio. Deus não faz como a gente, não. Você vai fazer alguma coisa e vou fazer isso. Fala para ninguém, não, tá? Eu vou fazer isso, fala para ninguém, não, tá? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, vou fazer outra. Não é segredo. Mas todo mundo já está sabendo por quê, só que só para a boca. Deus não age assim, não. Deus não chega assim, ó. Davi, eu vou abençoar a vida do irmão de lá, tá? Amanhã, eu vou abençoar a vida do irmão de lá, tá? Ô irmão José, eu vou abençoar a vida do irmão de lá, tá? Deus faz isso? Mas não. Você está ali buscando o auxílio do Senhor. Aí de repente o pau está comendo, está quebrando ali, o diabo se levantando, o inimigo vindo de cá e de lá, e aquela coisa toda no mundo espiritual. E você, meu Deus, eu estou aqui, Senhor, manda a tua bênção, Pai. Eu estou aqui, tem misericórdia. De repente, quando você menos espera, as bênçãos começam a fluir. As bênçãos começam a ser derramadas. Os milagres começam a acontecer. Os adversários começam a cair por terra. Mas por que isso acontece? Acontece na vida daquele que tem coragem, daquele que confia, que não retrocede no caminho, mas crê que o Senhor, o nosso pastor, nada nos falta.